Sabe aquela ideia que parece super moderna? Pois é. Hoje a gente vai ver que uma das críticas mais pesadas a ela foi escrita em segredo por um padre católico. E isso há quase 300 anos. É uma história surpreendente que mistura filosofia, ciência e, claro, religião. A pergunta que está no centro de tudo e que, nossa, atravessa séculos de debate é essa aí. A complexidade, a ordem toda que a gente vê no universo, será que isso é prova de que existe um projetista, uma inteligência por trás de tudo? Essa é a base do que se chama de argumento do design. Então, essa pergunta é bem antiga, né? Mas o debate hoje em dia, bom, ele tomou um rumo bem diferente e foi parar em um lugar bem inesperado, nos tribunais e nas salas de aula. Lá nos Estados Unidos, a coisa ficou séria, foi parar na justiça mesmo. Pensa só, em 87, a Suprema Corte disse não pode ensinar criacionismo na escola pública, porque isso é religião. Aí o que aconteceu? Em resposta, criaram uma nova embalagem para a mesma ideia e chamaram de design inteligente. Só que não colou por muito tempo. Em 2005, um tribunal federal olhou para isso e falou: isso aqui não é ciência, é só criacionismo com outro nome. E essa briga toda nos tribunais é que moldou a discussão que a gente vê até hoje. Mas agora a gente vai fazer uma viagem no tempo. Porque o mais impressionante é que a crítica mais pesada, mais demolidora a essa ideia toda não veio depois do Darwin. Veio muito, mas muito antes. E olha, da fonte mais improvável que dá para imaginar. Vamos lá então conhecer o nosso protagonista secreto dessa história. Uma figura que é, assim, fascinante e cheia de contradições. O nome dele é Jean Meslier. Pensa na cena. De dia, ele era um padre católico super tranquilo, lá no interior da França. Mas à noite, ele escrevia, em segredo, um livro que era uma verdadeira bomba. Um testamento filosófico que só foi descoberto depois que ele morreu. E nesse livro, ele não só negava a existência de Deus, como construía um pensamento ateísta do zero, super completo. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Como é que o Meslier, lá no comecinho do século XVIII, conseguiu desmontar a lógica do argumento do design, pecinha por pecinha? A grande sacada do Meslier, o golpe de mestre dele, foi em inverter a lógica toda. Sabe a ideia de que, se tem ordem, tem que ter uma inteligência por trás? Então, Meslier vira esse jogo. Para ele, a ordem não é o começo, é o resultado. Um resultado inevitável da própria matéria em movimento. Não tem uma mente organizando a matéria. É a matéria, seguindo suas próprias leis, que acaba gerando o que a gente chama de ordem. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. Tudo o que é em virtude de seu próprio movimento e da necessidade de sua natureza. Ou seja, para ele, as coisas existem e são como são por causa delas mesmas, por suas propriedades internas. Não precisa de uma forcinha externa para explicar a existência. O ponto central aqui é o seguinte: a natureza não está parada esperando alguém dar um empurrão. Meslias dizia que o movimento já faz parte da matéria, é uma propriedade dela, não é algo que um criador precisa dar de fora. E se o universo sempre existiu e está sempre se transformando por conta própria, bom, aí a ideia de um criador se torna meio que supérflua, né, desnecessária. E aqui vem uma parte impressionante. Ele basicamente destrói a famosa analogia do relojoeiro antes mesmo dela ser famosa, um século antes. A distinção que ele faz é genial. Pensa assim: uma obra de arte, tipo um relógio, é feita de material passivo. Precisa de alguém para montar. Agora, as coisas da natureza são feitas de material ativo, que se move e se organiza sozinho. Para ele, comparar uma coisa com a outra era um erro de lógica absurdo. É isso! As obras da natureza não precisam de artífice, elas se movem por si mesmas. Quer dizer, a natureza não é tipo um bloco de mármore esperando o escultor. Ela é o escultor e a escultura ao mesmo tempo. A coisa toda se faz sozinha. Agora, o terceiro argumento do Meslier, esse talvez seja o mais pesado. Ele usa o nosso próprio mundo como a prova contra um projetista perfeito. A lógica é direta, olha só. Primeiro, um Deus perfeito, sábio e bom, criaria um mundo perfeito, certo? Segundo passo, o mundo que a gente vê é cheio de imperfeição, de crueldade, de caos. Conclusão lógica. Portanto, esse mundo não pode ser obra de um designer perfeito. Para Meslier, isso não era um mistério da fé. Era a prova final de que o universo é resultado de causas cegas, não de um plano inteligente. E essa frase é um desafio direto. Vede as misérias, os defeitos, as monstruosidades, e julgai se isto é obra de um Deus sábio.
É como se ele dissesse: pare de procurar sua beleza para provar que existe um designer. Olhe para as falhas, para os problemas. Eles são a prova do contrário. Ele pega o argumento da beleza e vira ele de cabeça para baixo. Claro, as ideias do Meslier não surgiram do nada, né? Para a gente entender o quão radical ele era, a gente precisa olhar para o quadro geral, para a história dessa discussão. A história desse argumento é uma história de adaptação. Começou lá na filosofia antiga, com Platão, passou pela Idade Média com Tomás de Aquino, depois no século XVIII virou a teologia de William Paley, aí veio Darwin e bagunçou tudo, então o argumento se adaptou de novo, virou o criacionismo, e mais recentemente, para tentar sobreviver nas disputas judiciais, ganhou um nome novo, design inteligente. A ideia, no fundo, é a mesma, só a embalagem que foi mudando com o tempo. A versão mais famosa de todas, que todo mundo já ouviu falar, é essa do William Paley, com a tal analogia do relojoeiro. Se acha um relógio na praia, é porque existe um relojoeiro. O que é incrível de pensar é que Meslier já tinha desmontado a lógica dessa ideia quase 100 anos antes do Paley escrever sobre ela. E aí, Darwin mudou o jogo completamente. A origem das espécies, em 1859, foi um divisor de águas. Pela primeira vez existiu uma explicação natural, sem precisar de um criador, para a complexidade da vida. Isso foi um baque. Forçou quem defendia o design a mudar de estratégia. O design inteligente que a gente ouve falar hoje nasceu daí, de uma necessidade de se organizar, de dar uma cara nova para uma ideia antiga para tentar fugir das proibições legais. Tá, mas e daí? Por que a gente está falando de um padre do século XVIII? Por que essas ideias ainda são tão relevantes? O que essa história, que ficou meio esquecida, tem a nos dizer hoje? Quando a gente coloca um do lado do outro, o confronto é total. De um lado, o design inteligente. A ordem vem de fora, de uma mente, e a natureza passiva. Do outro, Meslier. A ordem vem de dentro, da própria matéria, e a natureza é ativa. Para um lado, as falhas do mundo são um mistério. Para o outro, as falhas são a maior prova de que a teoria está certa. São literalmente duas formas opostas de enxergar o universo. E é aqui que fica claro o legado impressionante do Meslier. O cara, escrevendo escondido, antecipou um monte de coisa. Um materialismo dialético, um naturalismo totalmente ateu. Ele chegou a pensar numa espécie de pré-darwinismo metafísico, com as formas surgindo da própria organização da matéria. É uma visão de mundo que ele formulou muito, mas muito antes da ciência ter as ferramentas para sequer começar a investigar isso. É de cair o queixo. No fim das contas, a história do Jean Meslier deixa uma pulga atrás da orelha, né? Mostra que ideias que parecem revolucionárias podem estar escondidas nos lugares mais inesperados. E aí fica a pergunta para a gente pensar: quantas outras ideias que a gente acha que são modernas, na verdade são só ecos de pensadores e debates de um passado que a gente ainda nem descobriu direito?